Quando Esaú descobre que ele foi roubado da bênção, ele promete matar o seu irmão. A mãe, astutamente, vai e diz: Jacó, vai embora, Jacó, vai embora daqui, vai lá para a terra dos nossos parentes e fica por lá até aplacar a ira do teu irmão, porque o teu irmão disse que vai te matar. Mas tem algo aqui, contido aqui também, que você vai observar. No capítulo 28, Isaque chamou a Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não tomarás esposas dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações, concedidas por Deus a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, que foi a Padã-Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã, para tomar de lá esposa para si, e vendo que ao abençoá-la, lhe ordenara, dizendo: não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. Aí o coração de Isaque estava corrompido, porque o coração de Isaque não, o coração de Esaú, estava corrompido, mas Jacó estava com o coração bem focado. Ele sabia o que ele queria. Ele queria a bênção, mas ele não queria a bênção só por ser uma bênção. Ele queria algo mais. Ele queria ser o Jacó do Deus Todo-Poderoso. Ele buscou isso para si. Ele agiu errado por ter enganado o pai, mas ele buscava algo mais que Esaú desprezava. Esaú, ele buscou, e aí vem a continuação ali. Vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai, fora para Padã-Arã, sabedor também de que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Maalate, filha de Ismael, filho de Abrão, e irmã de Nebaiote. Ou seja, Esaú vai e faz exatamente o oposto daquilo que o pai não queria que ele fizesse. Então, deliberadamente, ele tomou algumas decisões de desobedecer. E a bênção de Deus, ela vem quando nós estamos dispostos a obedecer. Jacó se dispôs a obedecer. Eu falei hoje de manhã para os homens: mais vale 1 grama de obediência do que 1 tonelada de oração. Um pouquinho de obediência faz muito mais diferença do que horas e horas de oração. Não estou dizendo que não é bom orar, eu estou dizendo que a obediência é a melhor coisa. Jacó se dispôs a obedecer ao que o seu pai havia ordenado: vai e toma as mulheres da nossa descendência, da nossa linhagem, não se misture, não saia por aí caçando. Esaú vai e faz exatamente o oposto daquilo que o pai não queria que ele fizesse. E aí nós vemos que Jacó, ele sai então e vai àquela terra onde habitavam os pais, a família da sua mãe, para buscar lá uma esposa. E começam a acontecer todas as coisas. Leiam todo esse texto, eu não vou ler mais detalhes. E lá ele fica 20 anos e prospera muito. Quando ele vai, ele atravessa o rio com um cajado na mão. Só isso. Ele vai com a sua comida, com a sua alimentação, e só, o cajado na mão.
E ele vai e se apresenta para buscar trabalho. Quando ele vê Raquel, ele pede para que Labão a dê em casamento. E daí vem aquela história muito bonita de que ele trabalhou 7 anos para ganhar ela como esposa, e depois, como ele foi logrado pelo sogro, ele teve que trabalhar mais 7, ou seja, ele trabalhou 14 anos para ter o que ele queria. Depois, mais 6 anos, ele já está rico, muito rico naquelas terras, de tal maneira que isso despertava também confusão na família. E Deus fala para ele: olha, sai de onde você está. Da mesma forma como Deus disse para Abraão antes: sai da tua terra e da tua parentela. Ele diz agora para Jacó, lá no capítulo 31. Havia uma situação bem difícil entre os pastores dele e os pastores do sogro dele. Havia divisão por pastos, havia briga por espaço. Aí Deus, ele observa, vê que o sogro não olha para ele com bons olhos. Eu acho que quando você não está bem com o teu sogro, você já nota rapidinho, né? Então ele observou isso e pede para Deus assim: Senhor, o que eu faço? E Deus diz para ele: sai, vai para outro lugar. Então ele diz: vou voltar para a minha terra. E se dispõe a voltar. Conversa com as suas esposas, que até aquele tempo era algo comum, ter mais de uma esposa. Ele sai e ouve dizer que o irmão dele, o Esaú, que ele havia enganado 20 anos antes, está vindo ao encontro dele. Ai, 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 ai. A minha memória não precisa ser muito boa para eu saber o que aquele meu irmão me disse. Aquele meu irmão disse que ia me matar quando me reencontrasse. E fazia 20 anos que eu não via ele. Só que, novamente, Jacó obedeceu. O meu irmão está vindo em minha direção. Então, eu vou acalmar esse meu irmão. Porque já são 20 anos e eu tenho uma ordem de Deus. E ele aqui no capítulo 31, ele conversa com Deus e diz assim: Deus, o Senhor prometeu para mim que eu ia ter muita descendência. O Senhor prometeu para mim que eu iria formar uma descendência como havia prometido para o meu pai Abraão. O Senhor prometeu para mim que eu teria muitos descendentes, como as areias do mar, como as estrelas do céu. Ele fala com Deus e Deus diz: vai em frente, meu filho, eu mandei você ir. O medo que está no coração dele é que quando ele se encontrar com o irmão vai cobrar a fatura. Você me roubou lá atrás. Então o que ele faz? No 32, verso 22, levantou-se Jacó naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos. Ele já tinha 11 filhos, já tinha muito gado, muitas ovelhas. Ele estava dividido em 2 grandes bandos já, pessoas, muitas famílias. Ele possuía 4 mulheres, 2 esposas, 2 concubinas, aqui na Bíblia. E ele divide esses grupos de pessoas, manda alguém à frente, mas manda pastores com grupos de ovelhas na frente e diz: vai lá e diz para Esaú que o servo dele, Jacó, está enviando de presente, para acalmar o coração daquele irmão. E ele levantou-se naquela noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, 11 filhos e transpôs. A família foi à frente, ele transpôs a família, o val de Jaboque, do rio Jaboque, e ele fica para trás, fica sozinho. E ficou ali em luta, porque ele precisava de uma cura, ele precisava de uma transformação. Ele sabia que ele havia enganado o seu irmão, mas ele era obediente a Deus.
Ele estava buscando a bênção de Deus.